Passaram-se alguns meses e o Rafinha está de volta. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje nós vamos falar do Rafinha, ele está praticamente certo com o Flamengo, nós estamos falando de cerca de R$600 mil por mês, mais algumas bonificações e um contrato até o final desta temporada de 2021. Após 2021 ele vai seguir a carreira dele, vai encerrar, melhor dizendo, a carreira no Coritiba, que é o clube do coração dele, que é o clube com o qual ele começou. Então nesse um ano teremos mais um pouquinho de Rafinha no Flamengo. Pessoal, não se esqueçam, deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal, você que ainda não conhece o canal, eu conto com a força e com o apoio de vocês. E aqui eu não vou trazer a análise tática do Rafinha, todo mundo conhece o Rafinha, o que ele fez no Flamengo, eu vou trazer no trabalho dele mais recente, o que ele fez na Grécia. É um pequeno recorte, são apenas 22 jogos, e eu vou ilustrar aqui para você mostrar um pouquinho o que o Rafinha fez lá na Grécia, um pouco da sua concepção do jogo, do seu contexto, e a gente vai ver, vai adaptar do que pode acontecer no Flamengo. É natural que há esta comparação entre o Rafinha e o atual lateral direito do Flamengo, o Isla. E conforme eu já falei há uns meses atrás, quando veio o chileno para o Flamengo, não tem comparação. São dois jogadores completamente diferentes, tanto na organização defensiva e principalmente na organização ofensiva. Digamos que um é um explorador de espaço, que é o Isla, e o outro é um construtor de espaço. A gente vai ver na prática algumas dessas concepções. Aqui eu já estou trazendo para vocês o mapa de calor dos dois jogadores atuando pelo Flamengo. Então é o Rafinha, jogou pelo Flamengo, e o Isla nessa temporada pelo Flamengo. O que a gente vê de maior diferença é que, como já havíamos comentado, o Rafinha ele dá mais largura ao time. O Rafinha é um construtor que, além de ele levar pelo lado direito, ele carrega para o lado esquerdo. Ele é um construtor, ele carrega a bola. Fica muito mais claro com o seu mapa de calor com a diferença do Isla. O mapa de calor do Isla ele é muito mais fino, porque o Isla é um jogador unicamente de profundidade. Ele corre apenas para frente e para trás com profundidade. O Rafinha já é um jogador de diagonal. A gente, inclusive, vai observar isso no Olympiacos, no trabalho dele um pouco mais recente. Ele praticamente não fez trabalho de profundidade, porque ele tem essa capacidade de ter esse jogo um pouco mais apoiado, esse jogo mais colaborativo no meio-campo. Então é o Rafinha que alarga mais o campo. Isto aqui, o que foi o Rafinha, isto aqui é o que está sendo o Isla. Bom, então vamos analisar e estudar um pouco o que foi o Rafinha na Grécia. Apenas 22 jogos e uma única assistência. O número do Rafinha individualmente ele foi pobre, mas a gente vai entender qual é o contexto, como ele estava sendo utilizado, de que forma ele colaborava nas organizações da equipe do Olympiacos. Como a gente observa pelo lado direito, o Rafinha tem isto como característica. No ator ele passou muitos anos no Bayern de Munique, participou dos melhores Bayern da história, ele tem esse jogo apoiado e ele tem essa facilidade desse jogo apoiado. E eu trago inclusive esse lance para vocês que ilustra um pouquinho o que é saber trabalhar com um terceiro homem, um homem livre, um papo que a gente já teve bastante aqui no canal. O Rafinha tá aqui ó, no círculo amarelo, observe que tem 3 jogadores do Olympiacos, ele vai dar essa bola um pouco mais para a direita, vai avançar e ocupar esse espaço que está vazio e logo em seguida ele já vai tocar para o companheiro mais à frente. Este jogador, ele é o terceiro homem na jogada que envolve esses 3 jogadores. Olha lá, o Rafinha tocou, já posicionou um pouco mais à frente, recebe novamente a bola e já enxergou o terceiro homem, o companheiro mais à frente. E é exatamente isso que a gente vai ver do Olympiacos. Formação de triângulos pelos lados, mas o Rafinha nunca era a ponta desse triângulo da profundidade. Ele era ou um pouco mais atrás ou um pouco mais pelo meio espaço. Ele não dava essa profundidade, como eu falei, característica da equipe do Olympiacos. Aqui um outro exemplo de mais uma vez, ó. Faz um triângulo e o Rafinha é a ponta mais defensiva desse triângulo, então ele não fazia esse movimento de profundidade. Isso era pelo atacante pelo lado direito ou pelo meia pelo lado direito. O Rafinha foi muito utilizado como um construtor nessa equipe do Olympiacos. Ele trabalhava mais no meio espaço, trabalhava na intermediária, ele não chegava tanto à ponta. O que fica muito claro, como a gente pode observar no mapa de calor do Rafinha, este que é exclusivamente ele atuando pelo Olympiacos. Como a gente vê, ó, ele praticamente não pisava no último terço do campo. Então ele não agredia a última linha do adversário. Era exatamente isso, um Rafinha mais construtor, trabalhando nas intermediárias, defensiva e ofensiva, porque na construção, na concepção da ideia tática do Olympiacos, não havia necessidade, não era conveniente os seus laterais pisarem no último terço. Outro exemplo, formação de um triângulo, desta vez ele está na ponta intermediária, não é a mais ofensiva e nem tampouco a mais defensiva, mas está aqui, ó, trabalhando, sendo um jogador de apoio. Ao longo da construção de carreira do Rafinha, ele foi estimulado e acostumado a ser um lateral que também trabalha como um jogo de apoio, principalmente no Bayern de Munique. Então é algo que ele está extremamente adaptável e foi muito explorado na equipe grega. Não precisar ser aquele lateral abrasileirado, em aspas, que
que dá aquele apoio, que dá profundidade, que vai até a linha de fundo e faz o cruzamento. Ele já foi um jogador que trabalhou mais no circuito associativo para dar mais espaço a terceiros, ao famoso terceiro homem. E essa capacidade que o Rafinha tem de ler os espaços, de conseguir atacá-los, inclusive defensivamente, ele sabe, nesse período de construção, sair atrás de uma zona de pressão, ele se deslocava, centralizava, uma vez que havia um outro jogador na sua posição de origem. Como eu já trouxe alguns exemplos, principalmente falando sobre o jogo posicional. Uma vez que já tem um companheiro ocupando o seu espaço, ele não precisa ficar parado, mais um jogador fincado na grama. Ele tem que se movimentar. Então ele vê que tem um companheiro já na sua zona, ele ocupa uma outra zona para abrir espaço, para atacar esse espaço, para induzir o adversário. O Rafinha tem essa leitura, visto pela sua experiência. É lógico, é evidente que são estilos muito diferentes entre o Rafinha e o Isla. E eu acho que isso é benéfico ao Flamengo. Por quê? Ele terá um lateral que é construtor, um lateral que tem uma saída sustentada no jogo apoiado, e um outro lateral que já tem como ponto forte atacar a profundidade, um jogo mais físico, um jogo um pouco mais forte. Então, dependendo do adversário, dependendo da circunstância, além de, claro, acúmulos de jogos, suspensões por cartões, o Flamengo terá duas possibilidades diferentes na mesma posição. Posição e função são coisas completamente diferentes que alguns acabam se confundindo. Rafinha e Isla, ambos são laterais. Eles exercem a mesma posição, mas não com a mesma função. Um jogador já trabalha um pouco mais com lateralidade, já larga mais o campo, o outro já dá mais profundidade. Então o Flamengo terá duas opções bem distintas, bem diferentes e que, com sabedoria, pode ser muito bem utilizada. Logicamente, um fato que vai facilitar o Rafinha é a questão da adaptação. Ele está retornando para o clube que ele já deixou a sua marca, que ele deixou a sua história, já está ambientado e acostumado com os seus colegas, então logicamente esse processo de readaptação será muito bem abreviado, muito bem encurtado, porque o Rafinha há poucos meses já estava jogando com esses jogadores com o time do Flamengo. Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui, então vamos aguardar essa confirmação. Estou falando de cerca de R$600 mil por mês, mais algumas bonificações até o final dessa temporada 2021. A partir dela, aí ele retorna para o Coritiba em 2022. Isso se confirmar, né? Porque o Rafinha do nada foi para a Europa, vai que ele muda de ideia mais uma vez. Mas a priori, ele passa esse um ano no Flamengo e depois ele vai para o Coritiba para pendurar chuteiros. Valeu, pessoal, um forte abraço a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal. Tchau, tchau!